Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que grande alegria ter você aqui conosco no canal da Missão Reavivamento para mais uma meditação diária. Hoje, quinta-feira, nós vamos ver o Evangelho de São Lucas, capítulo 5. Enquanto você pega a sua Bíblia, eu vou fazer um pedido para você. Já deixou o seu like no vídeo? Deixa seu like aí. Tem uma mãozinha assim, ó, se você estiver assistindo no YouTube, você pode clicar, isso nos ajuda demais. Clica aí agora. Já clicou? Vamos seguir aqui com a leitura do Evangelho. Aqui no texto da minha Bíblia está assim, ó, a vocação dos 4 primeiros discípulos. Certa vez, em que a multidão se comprimia ao redor de Jesus, para ouvir a palavra de Deus, à margem do lago de Genezaré, ele viu 2 pequenos barcos parados à margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam a redes. Subindo em um dos barcos de Simão, pediu-lhes que se afastasse um pouco da terra. Depois, sentando-se, ensinava nos barcos a multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: "Vá-te ao lago, lança as vossas redes para a pesca." Simão respondeu: "Mestre, trabalhamos a noite inteira sem pegar nada, mas porque mandas, lançarei as redes." Fizeram isso e apanharam a tamanha quantidade de peixe que as suas redes se rompiam. Fizeram então sinal aos sócios dos outros barcos para virem ao seu auxílio. Eles vieram e encheram os 2 barcos ao ponto de quase afundarem. À vista disso, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: "Afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou pecador." O espanto, com o efeito, se apoderou dele e todos os que estavam em sua companhia, por causa da pesca que acabavam de realizar. E também Tiago e João, filho de Zebedeu, que era companheiro de Simão. Jesus, porém, lhe disse: "Simão, não tenhas medo. Doravante vós sereis pescadores de homens." E então, reconduzindo o barco à terra, eles deixaram tudo e o seguiram. Essa é para mim e para você palavra de salvação. Glória a vós, Senhor. Que grande alegria este dia na vida de Simão Pedro, que depois passou a ser Pedro, Várias vezes você percebeu que eu quase falei Simão Pedro aqui na passagem, Que nessa época aqui ainda chamava Simão, Que grande alegria na vida do Simão, na vida do Tiago, do João, do André, que foram os 4 primeiros discípulos de Jesus. Foi o dia que eles encontraram com Jesus. Foi o dia que eles receberam o chamado de Jesus. Foi o dia que eles descobriram que a sua vida não era apenas comer, beber e pescar. Você imaginou já o dia desses caras, como é que estava? A palavra vai falar que eles estavam trabalhando a noite inteira. Isso já era de manhã cedo, eles passaram a noite, a madrugada pescando e não tinham pegado nada. Imagina o tamanho da frustração que eles estavam vivendo. Frustração talvez que hoje se compara a mim, a sua, a de tantas e tantas pessoas que vivendo num mundo sem propósito, vivendo num mundo sem a alegria do encontro com Deus, se encontram frustradas, perdidas, chateadas. Pessoas que realmente perderam a emoção e a vontade de viver. Você conhece gente assim? Você talvez já passou por momentos em que você esteve assim. Você talvez está passando por um momento assim hoje, onde perdeu a vontade de viver, onde perdeu a graça nas coisas, na vida. Nós temos certeza. E a palavra nos indica isso. Que talvez Simão Pedro estava vivendo aquilo. Ele era pescador. Era o ofício e a profissão dele. E ele estava falhando naquilo que ele tinha escolhido para fazer. Até que um dia Jesus se encontrou com ele e a sua vida mudou. Quando Jesus se encontra conosco, a nossa vida muda. Não sei se você já passou a experiência, e eu quero acreditar que sim, que você já passou a experiência de ter um encontro com Jesus. Um encontro onde você ouviu Deus chamando o seu nome, e se você ainda não passou, eu desejo do fundo do meu coração que esse dia seja hoje. Que você escute Jesus chamando o seu nome e dando a você, e dizendo a você o quanto Ele te ama, o quanto Ele se agrada de você, o quanto Ele quer você perto dEle. Da mesma forma como aconteceu aqui com essas pessoas, quando Jesus olhou para eles e falou: "Vem comigo." Não tem como, gente, a gente encontrar uma felicidade neste mundo sem a salvação, sem aceitar o chamado que vem de Deus. Eu não sei se você sabe, mas todos nós temos um chamado.
todos nós temos uma vocação. O Catecismo da Igreja Católica vai nos ensinar que o primeiro chamado e vocação de todo ser humano é a santidade, né? Às vezes, se a gente pegar e parar e pensar hoje, né? Se você chegar numa pessoa, né, numa criança e falar, olha, né, qual que é a sua vocação? Né, num adolescente que está ali no colegial e perguntar qual é a sua vocação. A primeira coisa que a pessoa vai pensar, falar assim, eu quero ser médico, eu quero ser dentista. Não, mentira, acho que ninguém quer ser dentista quando é criança. Né? Tô brincando, tá? Desculpa ser dentista. Né? Eu quero ser policial, eu quero ser bombeiro. Eu quero, enfim, quando a igreja nos ensina, que bom, né? Que as pessoas têm perspectiva, graças a Deus, mas nós precisamos saber que a primeira vocação nossa é a santidade. Significa dizer o quê? Que a primeira vocação do ser humano é estar perto de Deus. E eu só posso ser verdadeiramente feliz quando eu completo essa vocação na minha vida. Quando eu realizo essa vocação na minha vida, não tem como eu ser feliz de verdade sem estar perto de Deus. Não tem como. E assim, tantas outras coisas, depois tantos outros chamados que o Senhor vai nos fazendo. Né? O Senhor vai fazendo a algumas pessoas a vocação de ser pai, de ser mãe, de ser esposo, de ser cônjuge. A outras tantas pessoas, o Senhor faz a vocação de ser padre, de ser religioso, religiosa. Você sabia que isso ainda existe no mundo, gente? Você sabia que Deus ainda chama as pessoas a serem padre, religioso? E aí a pessoa pensa assim, nossa, eu acho tão bonito isso, né? Mas desde que não seja seu filho, seu sobrinho, seu neto, né? Porque senão Deus que me livre, né? Vai perder, vai desperdiçar a vida dessa criança. Olha a mentalidade. Nossa, aqui, ó, católico, que vai em missa e quer um padre para confessar. Deus continua chamando e despertando no coração das pessoas esses tipos de vocações também. Né? De ser religioso, religiosa, padre, freira, leigo consagrado. Você sabe qual que é a sua vocação? Ah, Danilo, eu não sei não, mas imagina eu, né, Danilo? Eu tenho 6 filhos, casado, né? Glória a Deus, né, irmão? Se falar, Danilo, eu não sei não, mas eu já tenho 6 filhos. Ó, irmão, né? Reza pra Deus pra sua vocação, seu matrimônio ser pai, né? Já imaginou? Se eu descobrisse agora que a minha vocação não era ser pai, Deus me perdoe. Né? Não é o que acontece, né? Só acalmar seu coração, né? Eu sou muito feliz. E eu não consigo me imaginar. Vou encerrando aqui já esse momento de reflexão para dizer para você, eu não consigo me imaginar não sendo pai. Deus fez essa graça na minha vida tão grande, né? Deus me deu essa graça de poder vivenciar essa vocação de maneira tão intensa que eu não consigo me imaginar. É claro que eu fico cansado. É claro que toda vocação tem seus desafios, as suas batalhas, tem sim. Mas como é bom poder saber que está fazendo aquilo que Deus criou você para ser. Eu, Danilo, fui criado para ser pai, para ser marido, para ser esposo, para ser filho amado de Deus. E você foi criado para quê? Deus te fez para quê? Que essa pergunta possa ecoar no seu coração durante o dia hoje. Deus me fez para quê? Amém? Graças a Deus. Vamos rezar juntos para a gente encerrar aqui o nosso momento? Vem comigo assim e fala assim, meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Eu vos amo, mas aumenta o meu amor. Eu espero em Ti, ó Deus, mas aumenta a minha esperança. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Deixa Jesus